quando o mestre ele chama os seus discípulos, eles deixaram, né, os seus interesses e passaram a buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós temos o conhecimento da palavra, entendemos que somos pecadores, entendemos que fomos afastados de Deus e necessitamos da salvação através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos então seguidores do Messias. Nós nos tornamos aquilo que a Bíblia fala, que nós nos tornamos seus discípulos. E Jesus aqui, ele traz uma informação para aqueles que desejam ser um bom discípulo, um discípulo verdadeiro do Senhor. Alguém que possa ser um instrumento de Deus. E Jesus ele vem falar acerca de renúncia. Desse versículo de Lucas 14:33, ele fala: assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas o que seria esse tudo, o quanto tem? Será que nós iremos abrir mão de tudo? Digamos assim, como que nós podemos entender isso? Irmãos, o que nós temos que deixar para trás? Ou seja, o que nós precisamos deixar, o que é esse tudo que precisa ser deixado para nós sermos discípulos do Senhor? Entendemos que é tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque se nós formos pegar o versículo sem um entendimento, vamos deixar tudo para ser discípulo de Jesus, então eu estaria falando, então até aquilo que agrada a Deus eu tenho que deixar? Não. Deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Então existe coisas a qual a Bíblia já nos mostra que é pecado, que é a vontade da carne, que é a vontade do eu, que é o desejo carnal, que entendemos e compreendemos que isso não agrada a Deus de modo geral, mas cada um de nós, é importante nós pedirmos ao Senhor que aponte, que mostre em nossas vidas, que fale em nosso coração, se existe ainda mais alguma coisa que nós precisamos fazer, né, para que nos aproximar de Deus, que nós devemos renunciar. Nós hoje estaremos falando sobre a vida do apóstolo Paulo, que é justamente uma vida de renúncia. Mas antes de nós entrarmos no estudo sobre o apóstolo Paulo e na sua vida de renúncia, enquanto estava comentando aqui com os irmãos esse texto, me veio a lembrança de Zaqueu, irmão Diego. É verdade. Porque aquele homem que ele tinha ali uma profissão e que ele reconheceu, e eu vejo que era Deus já agindo no coração daquele homem, que ele precisava ter uma mudança na vida. Exatamente. E a Bíblia fala, todos os irmãos conhecem muito bem essa história, que Zaqueu ele subindo numa figueira braba, porque ele era uma pessoa, talvez que nem eu, irmão Diego aqui, bem baixinho, né? Uma pessoa baixinha. Ele sobe então naquela figueira braba. Eu quero dizer que os baixinhos são muito espertos, né? São muito ousados. Ele subiu naquela árvore lá para ver o mestre. E o mestre então, olhando para cima, ele fala: olha, Zaqueu, desce depressa porque me convém hoje estar na sua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu então, com muita alegria, recebe o Senhor lá. E quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma a vida daquela pessoa. Totalmente. E a vida de Zaqueu é transformada naquele momento. E então, Zaqueu agora faz uma reflexão. Olha, Jesus já está na minha casa. Jesus já está na minha vida. Eu recebi o Messias, recebi a sua palavra, mas eu acho que tem algumas coisas na minha vida que ainda eu preciso renunciar. Que eu ainda preciso, com a ajuda de Deus, consertar. Então Zaqueu fala bem assim para o Senhor: Senhor, se eu por acaso tenho negligido alguma coisa de alguém, tenho usurpado alguma coisa de alguém, eu desejo restituir 4 vezes mais. Deus. Então naquele momento Zaqueu
recebeu o Senhor na sua vida, ele reconhece que ele tinha algo a renunciar. E que naquele momento, aquele dinheiro, aquilo que ele tinha conseguido, se porventura foi de uma maneira não lícita, ele estava disposto a renunciar e devolver 4 vezes mais para quem ele tinha talvez lesado. Irmãos, então cada um de nós precisamos buscar de Deus: Senhor, o que mais eu preciso renunciar na minha vida para ser verdadeiramente seu discípulo? O que mais, Senhor, eu preciso deixar de lado, eu preciso deixar para trás para buscar no meu coração de forma genuína, verdadeira, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Então, nós hoje teremos como esse espelho, esse modelo, a vida do apóstolo Paulo, que foi uma vida de renúncia. O tema do estudo de hoje é preciso renunciar. Amém. Então, feita a leitura de Lucas capítulo 14, versículo 33, nós vamos ler aí o objetivo do estudo, que estará aparecendo para você aí na tela. Você pode estar acompanhando conosco o objetivo do estudo. Eu quero dar aí para os irmãos, até acredito que os irmãos já sabem disso, mas eu aprendi há pouco tempo, então para mim foi uma dica muito importante. Para ficar maior para você as letras aí do estudo, o que você tem que fazer? Se você estiver usando o teu celular nessa posição assim, ó, deixa ele assim, ó, tá? Deixa ele assim, que daí o estudo vai ficar maior na sua tela e você vai conseguir ler melhor as informações que aparecer nela. Então fica aí como uma dica muito bacana para os irmãos aí, lembrando que eu mesmo admito que aprendi há pouco tempo isso daí. Mas vamos lá. Objetivo do estudo. Encontramos na Bíblia exemplo de irmãos que abriram mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Um bom exemplo é o apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo, que mesmo em meio a muitas dificuldades, nunca deixou de buscar as coisas que vêm do alto, adorar, exaltar o eterno e levar o seu evangelho em adiante. Irmão Diego, quando eu estudo a vida do apóstolo Paulo, a sua conversão e a sua entrega a Deus, ao ministério, é impossível não pensar no hino que nós cantamos muito aqui na igreja. O hino é aquele que fala assim: o que valeria a minha vida se eu não levar a minha carreira até o fim? Cumprir o ministério que Cristo me deu, pregar o evangelho da graça de Deus. A sua graça é maior do que a vida. Então a gente percebe que não só na vida do apóstolo Paulo, mas de cada discípulo do Senhor, de cada apóstolo, foi uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. E precisamos buscar este modelo para o nosso tempo. Ou você acredita, irmão Diego, que se Paulo vivesse no nosso tempo, a vida dele seria diferente? Eu acredito que quando um homem é escolhido por Deus, não tem como ser diferente. E também partindo de nós, quando nós sabemos que nós somos um escolhido, quando nós recebemos o chamado, a convocação de Deus para estar fazendo a sua obra, eu acredito que Paulo, nos dias de hoje, com certeza, faria tudo o que ele fez para que o evangelho fosse alcançado às pessoas que necessitavam escutar mais sobre Deus e a esse Jesus a qual foi crucificado. Eu também acredito assim, irmãos. A postura do apóstolo Paulo não seria diferente. Ele teria, mesmo vivendo entre nós, no século que nós vivemos, ele teria o mesmo zelo pela palavra, o mesmo desejo de evangelizar as pessoas, faria as mesmas viagens, seria tudo igual. Por quê? Porque recebeu de Deus um chamado. Se colocou diante de Deus. Então, nós precisamos olhar nesses homens que Deus usou, nas mulheres que Deus usou, como uma referência de que nós talvez podemos fazer também um pouco mais. Se Deus os usou, talvez Deus deseja ainda nos usar um pouco mais, na sua perfeita vontade. E às vezes somos nós que não deixamos, somos nós que não queremos abrir mão, somos nós que não queremos renunciar, mas é necessário, é preciso renunciar. Nós estaremos indo então
para a primeira pergunta, primeira reflexão do estudo, e a partir dessa primeira pergunta, você já tem a oportunidade aí de estar compartilhando os versículos, de estar aí dando a sua opinião também, que estará sendo lida aqui ao vivo aqui nessa manhã. Então a primeira reflexão, irmão Diego, vai ficar aqui aos seus cuidados aqui para estar transmitindo. Eu vou ler então a pergunta que fala assim, ó, qual o objetivo de Saulo, entre parênteses Paulo, né, que tem biblicamente a mesma pessoa, ao perseguir a igreja? Então, qual o objetivo de Paulo, ainda enquanto Saulo, qual o objetivo de Saulo ao perseguir a igreja? Saulo era um doutor da lei judaica, pertencia à mais rígida divisão religiosa do judaísmo, dos fariseus, zeloso às tradições, não compreendia aqueles que pregavam um Cristo crucificado. Seu empenho era perseguir todos aqueles que, segundo o seu julgamento, não obedeciam às leis de Deus. Após um encontro com Cristo, ele pôde perceber o quanto ele estava errado em sua maneira de julgar. Muitas vezes podemos agir assim, nos enchendo de razão e acreditando que estamos fazendo a coisa certa, mas sem consultarmos primeiro a Deus. Buscar conhecer a vontade do Senhor faz toda a diferença. Pastor, eu queria fazer uma pergunta em cima da reflexão que você fez do objetivo ali, antes de nós irmos para os versículos ali e trazermos mais argumentos a essa pergunta número 1. E eu queria fazer uma pergunta assim para o pastor. Pastor, o chamado para todos é fácil quando você recebe? Estamos falando sobre renúncia. Quando Deus ele tem um propósito, tem um chamado, aceitar o chamado de Deus é uma decisão que muitas vezes não é fácil, irmão Diego. Porque é necessário renúncia. É necessário nós abrirmos mãos de coisas, dos desejos carnais, que nem o próprio Jesus falou, naquele capítulo 14 de Lucas que nós lemos, lá no início lá daquela referência, até chegar no versículo 33 que nós lemos, Jesus falou bem assim, olha, haverá ali momentos em que haverá desavenças entre a família, ou seja, ele usando a palavra que você aborrecerá o pai, aborrecerá a mãe, aborrecerá a esposa, muitas vezes por amor de mim. Então ele fala sobre isso. Então, não é fácil, mas também não é impossível. Isso é muito importante. Não é fácil, mas não é impossível. E o Senhor Deus, sabendo disso, e Jesus, que viveu como homem, sabendo disso, ele fala algo muito importante que nós não podemos nunca esquecer, Diego, que é o Espírito Santo. Amém. Jesus falou que ele rogaria ao Pai para nos dar o Espírito de poder e de verdade. E que esse Espírito Santo iria nos fortalecer. Então, se nós entendemos humanamente que esse chamado de Deus é uma decisão difícil, é uma caminhada difícil, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o poder de Deus torna essa caminhada possível. Então é difícil, mas não é impossível. Amém. E Jesus disse, que estaria conosco todos os dias. Basta nós querermos, acreditarmos que há um Deus que está ao nosso favor. Então, eu acredito muito que para nós não é difícil. E assim como o pastor falou, não é impossível. Também foi na vida dos nossos irmãos da Bíblia. O apóstolo Paulo foi um deles, a qual nós estamos comentando. E eu, estudando esse estudo em casa, eu acabei me deparando com mais alguns dos homens a qual foram chamados por Jesus, os seus discípulos. E uns estavam pescando, e trabalhando, e Jesus pegou, chamou eles e falou, me sigam. E eles imediatamente, largando tudo o que estavam fazendo, começaram a seguir Jesus Cristo. E nós, nos dias de hoje, temos esse chamado. Quando nós sentimos que Deus tem algo para nossas vidas, eu acredito que nós devemos sim largar os nossos afazeres que nos deixam chegar mais perto de Deus. E vai trazer mais alegria ao nosso coração e nós estaremos nos aproximando cada vez mais
do nosso objetivo, que é estar no reino. Fazendo a vontade de Deus para levar e anunciar o evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez, Pedro fez e muitos outros homens da Bíblia fizeram. Pastor, vamos aos comentários os versículos. Atos capítulo 8, versículo 3, o pastor faz a leitura. Atos capítulo 8, versículo 3. Atos 8, 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava esses na prisão. Eu lendo esse versículo ontem, pastor, eu tive que buscar algumas traduções ali, e uma delas, quer dizer assolava, quer dizer que o apóstolo Paulo vinha e ele destruía, ele chegava ali, ele arruinava, arrasava tudo o lugar, para poder levar essas pessoas que pregavam o evangelho e acreditavam que Cristo, ao qual esteve neste mundo, foi crucificado, e a qual eles pregavam. E levavam eles e guardavam eles, prendiam eles em cárcere, e eles ficavam presos, e não podiam mais anunciar ao Cristo, a qual eles acreditavam. E com isso, me vem aos dias de hoje, não acontece conosco, pastor? Hoje nós temos total liberdade para poder pregar, anunciar, seja em praça, seja em colégio, seja onde nós estivermos. Dentro do ônibus, a gente fica sabendo de várias pessoas que estão pregando, anunciando a palavra de Deus. E para nós não pode ser diferente. Acredito muito que nós devemos, sim, fazer com que a palavra de Deus chegue a todos. O conhecimento ao qual nós temos, que nós acreditamos que temos, que sobre esse Cristo verdadeiro, sobre este Deus maravilhoso ao qual nós servimos, tem que chegar a essas pessoas sedentas. Porque muitas pessoas estão talvez à beira da morte, à beira de um desespero, estão doentes, estão esperando por pessoas como nós, que entendem da palavra, que têm sabedoria, que somos dirigidos por Deus, para chegar até elas, dando a elas até um livramento, pastor, para elas poderem viver novamente, mas não viver a vida que elas viviam, mas viver totalmente para Cristo, assim como o apóstolo Paulo fez, renunciando tudo o que ele fazia por amor a Cristo. Pastor, eu queria dar uma pulada ali, eu queria ir para Lucas 22, 41 e 42, se o pastor puder estar fazendo a leitura para a gente. E você que está em casa também, quiser nos acompanhar, a leitura é de Lucas capítulo 22, o versículo 41 e o 42. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42. E apartando dele cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. O que nós vemos aí, pastor? Nós vemos Jesus aqui fazendo uma oração sincera diante de Deus, no momento que ele já sabia que, assim que o dia amanhecesse, ele seria entregue por todos os pecados da humanidade. Seria crucificado, seria abandonado pelos discípulos, estaria na cruz. Enfim, Jesus sabia que estava vivendo as suas últimas horas, que seriam horas de muito sofrimento. Exatamente, irmãos. E ainda, além de tudo, o que eu quero trazer para dentro desse estudo que nós estamos tendo nessa manhã, é que Jesus, ele fez uma renúncia de si mesmo, porque ele disse: contudo, não faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Qual que era a vontade, talvez, de Jesus? Você acha que seria a vontade de Jesus sofrer realmente? Mas não, ele teve que renunciar ao seu eu para fazer a vontade do Pai. E o porquê que nós, muitas vezes, não fazemos essa renúncia? A gente talvez até bate o pé, dizendo: puxa, eu queria tanto isso. Calma, Deus tem algo melhor para você, algo melhor para mim, algo melhor para todos nós. Basta nós renunciarmos aquilo que talvez nós queremos, o que o nosso coração muito quer ali, porque Deus quer nos dar algo melhor, maior. E assim como o pastor falou aqui de Zaqueu, que ele deu 4 vezes mais, assim é Deus com a gente. Ele quer que nós renunciemos talvez uma coisa, para lá na frente ele poder nos dar o dobro ou o triplo.
Então vamos crer, vamos acreditar e vamos renunciar cada vez mais a nossa vida por amor a esse evangelho, por amor a esse Deus ao qual nós temos pregado para todo sempre. Pergunta 2, pastor. Para mim, eu sei que o pastor quer comentar ali os outros versículos, mas Sim, eu queria irmãos, fechar. eu queria ainda, ali no versículo que está na sua tela, Filipenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, quando fala assim, Filipenses 3, do 5 ao 7. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, ele está falando acerca de um passado que ele viveu. Ele falava que ele foi zeloso em tudo aquilo que ele aprendeu. A Bíblia nos fala que este Paulo, ele foi criado desde menino aos pés, ou seja, teve como mentor um homem chamado Gamaliel, que instruiu Paulo acerca de toda a palavra de Deus, de toda a doutrina do Senhor, de todas as questões ainda das tradições hebraicas ou judaicas. E Paulo, quando adulto, ele entra fazer parte de um grupo chamado fariseus. E os fariseus são um grupo de pessoas muito conhecido por nós, porque os evangelistas falam muito acerca de como os fariseus eles perseguiram Jesus durante o seu ministério, tentando pôr o Senhor à prova, tentando pegar o Senhor em uma palavra. Foi deles o desejo, primeiramente, de matar o Senhor Jesus. Então, veja no contexto que Paulo estava inserido. Por mais que Paulo fosse alguém do povo de Deus, que buscava a Deus com sinceridade, que buscava ser zeloso em todas as coisas, ele estava inserido num grupo de pessoas onde estava abandonando, e é isso que Jesus falou, quando ele falou aos fariseus: olha, vocês têm anulado os mandamentos de Deus pelas tradições dos homens. Vocês anulam o mandamento de Deus, que é a base deles, é o amor, por tradições humanas. Então, Paulo, pelo contexto que ele foi inserido, porque ele era também fariseu, ele, por mais que entendesse o amor, tivesse conhecimento que Deus é amor, que Deus deixou os mandamentos para a humanidade por amor, Paulo se comportava como um perseguidor da igreja. E por quê? Porque os demais fariseus faziam a mesma coisa, enquanto Jesus estava aqui na terra. Então, o que foi necessário naquele encontro que Paulo teve com o Senhor, naquela visão do caminho para Damasco? Quando o Senhor se apresenta para ele: olha, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: Senhor, mas quem és tu? Ele fala: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui naquele momento, a Bíblia fala que Paulo, então, ele é conduzido por aquelas pessoas que ali estão até Damasco. Ele fica ali numa casa, numa rua chamada Direita, aguardando que Deus falasse com ele. E ele, sabe o que ele fez, Diego? Ele ficou 3 dias jejuando e orando, pedindo para que Deus confirmasse com ele tudo aquilo. Se ele não estava de repente delirando, porque ele foi num caminho, talvez ali de deserto, de Jerusalém até Damasco, se de repente não foi um delírio, porque ninguém viu a visão, foi só ele. Exatamente. A Bíblia fala que ninguém viu, foi só ele. Então ele poderia sim estar delirando. E ele queria ter certeza: não será que foi realmente o Senhor que falou comigo? Durante 3 dias ele orou e ele jejuou, estando ele cego. A Bíblia fala então que Deus usa um homem chamado Ananias, que visita Paulo, faz uma oração por ele, e a sua visão volta, como escamas caem dos olhos dele e volta a sua visão.
E agora esse homem que tinha a visão física restaurada, ele tem a visão espiritual transformada. Amém. E ele fala para Ananias: o que mais eu preciso fazer? Olha que Paulo renunciando. O que mais eu preciso fazer? Ananias fala: seja batizado invocando o nome do Senhor. E Deus tinha falado para aquele homem, tinha falado para Ananias, tinha falado para Paulo, né, o Senhor Jesus ali falando: eu tenho um propósito na sua vida. Você será um instrumento meu, um vaso meu, para levar a palavra aos gentios. Então aquele homem que foi doutor da lei, aquele homem que foi perseguidor dos discípulos de Cristo, que foi zeloso em tudo aquilo que ele tinha aprendido, agora Deus tinha colocado algo melhor para ele. Ele deveria crescer, e foi ele mesmo que escreveu sobre, ele escreve sobre isso, sobre graça. A graça de Deus o tinha alcançado, e é nessa graça que nós precisamos crescer, na graça e no conhecimento. Então o que Paulo fala: olha, tudo aquilo que por mim era conhecido, tudo aquilo que por mim eu vivia. E olha que Deus não estava de maneira alguma desaprovando a guarda dos mandamentos, o zelo que ele tinha. O que ele estava fazendo, que precisava ser consertado na vida dele, era perseguir os inocentes, perseguir os servos de Deus. Então assim, e Deus se compadecendo dele: não, peraí, ele pode ser um instrumento nas minhas mãos, e será. Então cada um de nós recebemos a palavra de Deus, aprendemos, talvez Paulo aprendeu de Gamaliel, talvez você aprendeu dos seus pais, aprendeu dos seus avós, né? Mas Deus, ele deseja aperfeiçoar. Então pergunte para Deus: Senhor, tem alguma coisa da sua palavra que eu ainda preciso aprender? Tem alguma coisa na minha vida para que eu seja mudado, para que eu ande conforme a sua vontade? Acredito que Paulo achava que estava tudo perfeito na vida dele. Com certeza. Né? Com certeza. Mas Deus tinha muito mais para ele. E então que nós possamos fazer também essa reflexão. O irmão Diego leu ali o texto onde Jesus ali ele faz a sua renúncia para que a vontade do Pai se cumprisse na vida dele. Paulo faz a sua renúncia para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Eu quero ler ainda 1 Timóteo 1,12 rapidamente aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 1,12, capítulo 1, versículo 12. Fala assim: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz com ignorância e na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então Paulo falava: olha, por mais que eu fosse zeloso, conhecedor da palavra, em alguns assuntos eu era ignorante, ou seja, eu não tinha conhecimento. Mas quando eu tive conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha vida foi transformada. Então sim, irmãos, talvez há coisas na nossa vida onde nós não temos conhecimento, mas que pela graça do Senhor é acrescentada. E que, voltando rapidamente àquela reflexão que fizemos na leitura de Lucas 14:33, se não agrada a Deus, eu vou deixar. Se agrada a Deus, eu vou acrescentar na minha vida, porque o nosso objetivo deve ser em agradar a Deus. Exatamente. Vamos lá então para a pergunta 2, irmão Luiz, temos aí algum comentário de algum irmão nesse momento? Ou podemos ir para a pergunta 2 já? Nós podemos ir para a pergunta 2, então. Então tá bom. Pergunta 2, irmão Diego, faz a leitura da pergunta para mim, então. Ok. Pergunta 2 diz: foi fácil para Paulo renunciar o seu eu? Vamos ler ali o comentário. Pode ler para nós, Diego? Não. Amém. Não. Paulo precisou ser repreendido pelo Senhor Jesus, para então renunciar ao que fazia,
perseguir a igreja. Teve que sofrer com a cegueira física para reconhecer o quanto já era cego espiritualmente. Algumas vezes podemos sofrer por desejar provas vindas de Deus que comprovem sua existência e amor por nós. Mas pense, existe prova maior do que a vida entregue do seu filho para morrer por nós? Uma prova desta já não é suficiente para que o meu eu seja por mim rejeitado e passe a submeter-me à vontade do Senhor? São 3 perguntas numa pergunta, pastor. Irmãos, logo que começou a leitura ali, falando que Paulo teve que ser repreendido pelo Senhor, para ele poder fazer as suas renúncias, poder fazer as suas escolhas. E que ele estava cego espiritualmente. Então, uma pessoa cega espiritualmente que fora repreendido pelo Senhor. Enquanto o irmão Diego fazia essa leitura, me veio aqui um texto, que esse texto ele tem muito a ver com os nossos dias. Porque a Bíblia traz uma repreensão do Senhor para uma igreja cega. O que, pastor? O que o senhor falou? Eu disse que, assim como o apóstolo Paulo estava cego espiritualmente e foi repreendido pelo Senhor, a igreja também ela é repreendida pelo Senhor, porque ela é a igreja do nosso tempo, uma igreja cega. Em sua totalidade, não. Mas o que a Bíblia nos fala? Lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Quando o Senhor, usando aqui o seu anjo, traz a revelação a João, e João então escreve, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. O anjo que está na igreja em Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem é frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que vistas, e não apareça a sua vergonha, a sua nudez. E unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos o que amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que ele se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, a Bíblia fala, o Apocalipse fala, o Senhor Jesus fala, que essa igreja da última era seria uma igreja rica, porque tem a Bíblia, tem a palavra de Deus nas suas mãos com facilidade. A gente percebe, irmão Diego, que a dificuldade dos primeiros cristãos não era apenas a perseguição, não era apenas eles serem presos, serem mortos, mas o acesso à Escritura, à palavra, era muito difícil. A gente encontra o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, falando assim, olha, eu peço, irmão, Filimão, eu peço Timóteo, que me traga os rolos. Quando vocês viajarem, me traga os pergaminhos, me traga os rolos, porque eu estou sem eles. Então tudo aquilo que eu tenho ensinado, eu tenho trazido da memória, trazido do meu conhecimento, mas eu não tenho como mostrar para os irmãos, como comprovar que isso realmente está escrito, porque o acesso à palavra é muito difícil. Hoje nós vivemos um tempo, como o irmão Diego falou, que nós temos liberdade religiosa em quase todos os países do mundo. Temos liberdade religiosa, temos a Escritura Sagrada traduzida em mais de 1000 idiomas.
Ou seja, nós temos condições de comprar, de ter o acesso a uma Bíblia, quando se distribui até Bíblias, folhetos, de forma gratuita. E mesmo se for comprar, não é algo caro. A Bíblia fala que... a história fala, Diego, que quando a primeira Bíblia foi impressa, aquela Bíblia lá de Gutenberg, a primeira a ser impressa, que o custo daquela Bíblia era equivalente, nos nossos dias, de um custo de um carro zero. Então a gente percebe o quanto foi difícil no decorrer dos séculos ter acesso à palavra. Mas hoje nós somos uma geração, nós somos uma igreja rica porque o conhecimento da palavra está em nossas mãos. Só que o que essa igreja rica muitas vezes faz com o conhecimento, ou seja, do acesso ao conhecimento, deixa de buscar a unção, o poder, a graça de Deus. E mesmo tendo o acesso ao conhecimento, não compreende. E cai naqueles mesmos erros que Jesus falava aos fariseus. Errais por não conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. Irmãos, Paulo conhecia as Escrituras. Paulo conhecia os escritos. Mas enquanto ele perseguidor, enquanto ele não teve uma repreensão do Senhor, ele não conheceu o poder de Deus. E o Senhor Jesus aqui, exortando, usando João para falar e escrever, ele fala sobre isso, de uma igreja que tem a riqueza do conhecimento. Mas é uma igreja que tem se afastado da palavra porque não tem buscado a santidade, tem andado nua espiritualmente, porque não tem se vestido das vestes espirituais, anda cega espiritualmente, porque não tem poço do colírio sobre os seus olhos. E o que Deus espera de nós, porque no final dessa carta, essa igreja, ele fala, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que ele está falando aqui, Diego? Que mesmo que a igreja seja uma igreja que tem conhecimento, mas não busca pela presença do Espírito Santo, mesmo que seja uma igreja que anda nu, ou seja, que envergonha, porque ele fala de mostrar as suas vergonhas, que envergonha o Deus ao qual profere. Mesmo que ele fale que é uma igreja cega espiritualmente, no final ele fala que essa igreja tem ouvido, ou seja, que não é uma igreja surda. Irmãos, nós podemos ser negligentes e não obedecer à palavra. Nós podemos ser negligentes e não obedecer a Deus. Nós podemos ser negligentes e não usarmos o colírio, colocar as vestes brancas espirituais, ou seja, buscar a santidade, buscar o Espírito Santo. Podemos ser negligentes, mas surdos nós não somos. Porque Deus não vai repreender uma igreja surda, uma igreja ignorante. E ignorante nós não somos porque temos o conhecimento da palavra. Então, o que Deus deseja de nós, é disso que estamos falando nessa manhã, é renúncia. É renúncia do eu. A pergunta que o irmão Diego nos fez aqui foi fácil para o apóstolo Paulo renunciar o seu eu? A igreja da última era é uma igreja que precisa renunciar ao seu eu. É uma igreja que precisa buscar a viver a prática da presença de Deus. É uma igreja que Deus espera muito dela. Se Deus fala, usa colírio, é porque Ele tem colírio para dar para essa igreja. Se Deus fala, se veste de vestes para tampar a sua nudez, é porque Deus tem vestes para dar a essa igreja. Mas se Deus tem falado, compre de mim ouro purificado, é porque Deus tem ouro purificado para dar a essa igreja. Se Deus fala, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, é porque Deus tem dado ouvidos espirituais para essa igreja ouvir. Então o que nós precisamos fazer, irmão Diego? Ouvir e renunciar. Ouvir e renunciar. Então, foi fácil para o apóstolo Paulo renunciar? Não. Mas quando ele teve esse encontro com o Senhor, a vida dele foi transformada. E aquele homem que só tinha conhecimento, agora ele tinha, e passa a viver também na unção do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho falado muito disso nesses últimos dias.
da necessidade de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. É esse ouro, é precioso, é a unção preciosa, é o colírio precioso. É tudo isso que está descrito aqui nessa palavra do Apocalipse. É o que nos fará ver, enxergar, é o que nos fará realmente viver uma vida santificada, que são as vestes ali para cobrir a nudez. É o que nos fará, que nos dará condições de atender o chamado do Senhor, que não é fácil, mas que é possível através do Espírito Santo. E essa é uma mensagem poderosa que precisamos viver em nossas vidas. Jesus falou sobre isso, que mandaria o Consolador. O quanto seria importante a presença desse Espírito de poder na vida da sua igreja. E nessa última era, ele fala justamente sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aquele que vive em espírito, aquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, este ouve o Espírito de Deus e compreende o que o Espírito de Deus fala. E essa foi a vida do apóstolo Paulo. Não foi uma vida fácil, quando ele decidiu renunciar, mas Deus o capacitou. Mas vamos lá para os versículos que falam sobre Paulo. Eu acabei abrindo esse parênteses aí bem importante, para falar sobre a igreja ali da última era, a igreja de Laodiceia. Mas voltando a falar do apóstolo Paulo, você está com a Bíblia aberta em Atos, Diego? Leia do Atos 9, do 3 ao 8 ali também. Amém. Diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Isso. Agora você lê nesse mesmo capítulo, do 17 ao 22. Do 17 ao 22. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizada. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este a quem exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente a fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É interessante aqui, eu queria acrescentar o versículo 13 rapidamente, irmão Diego. Só para fazer um comentário aqui, o versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Irmãos, por que eu quero chamar a atenção para esse versículo aqui? Quando Ananias, o Senhor Jesus fala com ele: olha, vá lá até a rua chamada direita, lá, e ora para um homem chamado Saulo, fala para ele que eu tenho um propósito na vida dele, enfim. Ananias fica com medo. Não, Senhor, esse daí é um perseguidor. Teve uma renúncia, não teve? Isso. Não, Senhor, esse é um perseguidor, não vou não. E Jesus fala com ele: olha, não vai, porque este será um vaso, um instrumento meu para levar a palavra aos gentios. Amém. E Ananias foi, né? Renunciou o eu dele. Quero medo. Quero medo, e foi. E chegando lá, acontece essa obra maravilhosa na vida de Paulo. Eu quero trazer como reflexão aqui o seguinte: o próprio Ananias
não cria na transformação de Paulo. Ele foi porque foi Jesus que falou, e se Jesus falou, eu vou obedecer. Vamos dizer assim. Exatamente. Certo? Então, assim, para nós também tem que ser, se é Jesus que fala, vamos obedecer, irmãos. Se é Deus que fala, vamos obedecer. Mas ele não cria na transformação de Paulo. Aqui fala, nesse texto que o Diego leu aqui a partir do versículo 19, que as pessoas estavam confusas. Exatamente. Esse homem persegue os seguidores de Cristo, agora está aí falando que Cristo é o Messias, que estavam também não acreditando na conversão dele. Acredito eu, assim, fico imaginando, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a imaginar, pastor. Imagine você aqui na igreja, né? Tempo de perseguição. Você congregando ali com os irmãos, de repente chegou o Paulo, né? O que perseguia a igreja. Acredito que muitos devem ter saído de perto com medo do quê? De morrer. Isso. Né? Poderia apenas ser aquilo que tem na inteligência investigativa de hoje, aquilo que é chamado de infiltrado, quando uma pessoa se infiltra né, num grupo para encontrar o líder do grupo, coisa e tal, ali para depois ali dar, se for, no caso assim, se for algo voltado ao crime, para prender o líder da quadrilha, coisa e tal. Exato. E nessa época aqui, como eles eram presos, os seguidores de Cristo, eles eram considerados criminosos. Exatamente. Então poderia assim, Paulo está se infiltrando, né? Entre os cristãos como uma estratégia para depois prender todo mundo. Exato. Né? Descobrir quem são os líderes, os cabeças, enfim. Então, as pessoas tinham medo, mas o que eu quero chamar a atenção, que esse versículo que não estava programado aqui no estudo, é que, às vezes, nós temos orado, talvez você ore pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, tem falado da palavra de Deus a eles, para os seus filhos, e talvez lá no fundo você pense, olha, parece que eles nunca vão se converter, Diego. Parece que meus pais nunca vão se converter, que o meu marido nunca vai se converter, que os meus filhos nunca irão se converter. Veja que Paulo parecia que era impossível também. Tanto que todo mundo estava incrédulo na sua conversão. Mas quando Deus bateu na porta do coração daquele homem, louvado seja Deus, a porta do coração foi aberta. Amém, Senhor. Sabe, então continue falando da palavra para os seus familiares. Continue falando do amor de Deus a eles, mas fale. Deixa que Deus bata na porta do coração. E se um dia essa porta abrir como Paulo abriu a porta, este homem, essa mulher, esse jovem será um grande instrumento nas mãos do Eterno. Que assim seja. Tá bom? Feitas essas considerações aqui, conforme nós combinamos, agora o irmão Luiz ali está com a oportunidade para estar lendo ali, compartilhando da opinião dos irmãos. Amém, irmãos. Então temos aqui o Eugênio Gonçalves, meu avô, pai do pastor Eugênio, mandando seu Deus abençoe. Temos aqui a irmã Rosângela Milê mandando paz seja convosco. Também nos colabora com um comentário dizendo assim: o conselho do apóstolo Paulo é: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim devemos viver. Também temos a irmã Karen Rocha Laures dizendo: paz seja convosco, estamos acompanhando, feliz sábado. Também temos aqui a irmã Fábio, recomenda a leitura de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Também temos Aqui também temos a irmã Roseli Bordejaco dizendo bom dia, paz. Também temos a irmã Ivanir mandando seu paz seja convosco, feliz sábado a todos, feliz sábado, irmã Ivanir, família. A irmã Maria Cristina também mandando seu paz, feliz sábado, irmã. Também temos aqui um comentário da irmã Jéssica, fazendo aqui uma reflexão aos irmãos. Diz assim: nos dias de hoje, diante do que o pastor fala, se não tivéssemos as escrituras, será que seríamos Paulo o perseguidor ou Paulo o seguidor de Cristo? Então fica aqui a reflexão da irmã Jéssica para nós, para os irmãos aí terem essa reflexão contigo em casa. Também temos aqui o irmão Ivo mandando seu paz seja com todos. E são esses, irmãos. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Estejam conosco, compartilhem, enviem sua participação, que para nós é bem importante ver o que Deus tem colocado em seu coração. Amém? Pastor Eugênio, irmão Diego. Amém. Agradecemos os irmãos aí que compartilharam a sua opinião, a todos aí. Muito obrigado, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Amém. Pergunta 3, que vai aparecer para você aí na tela, fala assim: irmão Diego, Paulo renunciou muitas coisas por amor a Deus,
nos dias de hoje, o que podemos fazer para renunciar o nosso eu? Antes de nós irmos para o comentário ali, que deixando ali, a gente pode trazer essa pergunta, né, para nós mesmos, por cada um de nós que estamos assistindo essa live, para mim, para o pastor que estamos aqui, para o Luiz Vidal, junto com o Dieguinho Mainardes que está ali. Tipo, uma pergunta íntima, né? Tipo, Paulo renunciou muitas das coisas por amor de Deus. Nos dias de hoje, o que podemos fazer para renunciar o nosso eu? Qual que é a nossa renúncia? O que nós temos renunciado? Acredito eu que, pelo fato de nós estarmos nessa pandemia, nós podíamos estar em casa hoje, tranquilamente, deitados ainda, ou, né, com a família reunida ali, mas não, nós renunciamos o nosso eu de ficar em casa para estar aqui com vocês hoje, fazendo essa live. E vocês também que estão em casa, renunciaram de fazer alguma coisa em família, até para estar compartilhando algo com a gente, que nem agora há pouco o Luiz Vidal acabou fazendo as leituras ali, de pessoas participando, fazendo seus comentários ali, que nem a irmã Jéssica fez agora há pouco. A gente fica feliz por isso. Porque a gente vê que Deus está trabalhando na vida de vocês e vocês têm reconhecido que Jesus Cristo veio neste mundo, morreu e se entregou pelos nossos pecados, por nós, para nos dar o direito à salvação. E chegando ao comentário ali, pastor, diz assim: deixando de fazer muitas coisas que o mundo oferece, as quais não são boas aos olhos do Altíssimo. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não nos convém fazer parte deste mundo que jaz no maligno, mas obedecer ao Senhor e cumprir as suas leis. Tudo que nós queremos fazer é servir ao Senhor, cumprir com suas leis, para que nós possamos viver uma vida digna perante ao nosso Deus, louvando e engrandecendo sempre o seu nome. Eu queria que o pastor pudesse abrir para nós ali em Gálatas, capítulo 5, o versículo 24. Nós estaremos fazendo essa leitura e acompanhando o pastor. E mais para frente a gente vai dar mais também uma lida nos outros versículos. Isso, abra sua Bíblia então, Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 19 ali até o 24. Tá? Gálatas 5, do 19 ao 24. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então, Paulo aqui escreve, mais uma vez reforçando aquilo que nós estamos falando, que precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que este Espírito produza frutos em nossas vidas. Então, o Senhor Jesus fala, olha, não pode de uma mesma fonte sair água doce e sair água salgada. Não tem como. É contra as leis da física isso. Não pode, né, uma árvore, uma laranjeira produzir azeitonas. Então, o que Paulo está falando aqui é justamente isso, olha, ou nós vivemos conforme a carne e produzimos as obras da carne, ou nós andamos conforme o Espírito Santo agindo em nós, e o Espírito Santo em nós produz os frutos do Espírito. Então, irmãos, precisamos entender que quando nos convertemos, assim dizer, decidimos seguir a Deus, decidimos ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Deus espera que algo mude em nossas vidas. Deus espera que muitas coisas mudem em nossas vidas. E por que Ele espera isso? Tanto é que Ele espera isso, que Ele nos deu a promessa do Espírito Santo para nos ajudar nessa transformação. Então, o que quer dizer isso? Se eu tinha um comportamento mundano
antes de conhecer a fé, antes de estar na igreja, antes de conhecer os mandamentos de Deus, antes de entregar a minha vida a Cristo, se eu tinha um comportamento mundano, Deus espera que esse comportamento mundano seja renunciado. Se a minha mente era como a mente do mundo, Deus espera que essa mente seja transformada pela renovação do entendimento. Então, irmãos, nós vivemos sim nessa era da igreja que tem o conhecimento, mas o que falta também para essa igreja é o discernimento. Vivemos numa sociedade que tem conhecimento. Eu tenho falado sobre isso, que muitas vezes nas redes sociais, a gente vê as pessoas brincando. Estamos vivendo o apocalipse, o Armagedon está próximo, Deus está castigando a terra, as pessoas brincando. Ou seja, da onde que elas tiram essas informações? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Elas sabem que essas coisas iriam acontecer porque está na Bíblia. Mas não tendo conhecimento, é como o apóstolo Paulo falando quando ele escreve, se eu não me engano, aos Coríntios, que fala assim, olha, eles tendo conhecimento de Deus, não quiseram seguir a Deus, mas antes se contaminaram nas suas próprias concupiscências. É justamente isso. Vivemos uma geração que tem conhecimento, que sabe que existe Bíblia, que sabe que existe Deus, que sabe que existe um Messias. Não estou falando lá dos países comunistas, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade de brasileiro que somos, do país que vivemos, onde muitos se declaram ser cristãos, todos esses conhecem a palavra. Então o que falta para essas pessoas, o que falta para nós talvez? O discernimento. Deus espera de nós mudança, Deus espera de nós transformação. Se eu falo que sou um discípulo de Cristo, mas ando conforme os padrões mundanos, o que foi transformado na minha vida? Nada. A gente percebe na vida de Paulo que tudo se tornou diferente. Ele mesmo fala que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, e as coisas velhas ficaram para trás. Irmãos, nós não podemos deixar que a influência do mundo venha a ser uma influência sobre os nossos filhos, dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar que a influência do mundo, os padrões mundanos, os costumes do mundo, venha a ser uma influência no nosso comportamento. Nós não podemos ter vergonha da fé que nós temos. Nós não podemos ter vergonha do Deus que nós servimos. Nós não podemos ter vergonha do padrão de vida que Deus desejou para os seus filhos. E sabe por que isso, irmãos? Porque um dia a Bíblia fala que tudo isso que o mundo, os ímpios, Salmo primeiro fala isso, que o mundo, que os ímpios, que toda a maldade, que todo esse costume do mundo, que toda essa forma de viver do mundo, tudo isso um dia perecerá. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é fiel até o fim, que tem os padrões de Deus na sua vida, que não se envergonharam dele, que não se envergonharam do seu Cristo, que não se envergonharam da sua palavra, que não se envergonharam da sua igreja, que estes reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, tendo Deus presente no seu meio. Sabe, então, as promessas de Deus são para os fiéis. O que Paulo está escrevendo aqui, trazendo aqui à memória um outro hino, que é preciso negar o meu eu para fazer a vontade do Pai. Irmão Diego, mais algum texto para nós lermos? Só para nós fecharmos ali, pastor, vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E Mateus capítulo 16, 24, Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, para nós fecharmos, essa pergunta 3 aqui, a qual fizemos,
com chave de ouro, posso até se dizer assim, que é uma vida de renúncia, a qual nós estamos falando direto. Não tem como nós, seguirmos a Jesus se nós não renunciarmos e se nós não fizermos esses conselhos. Paulo foi um dos homens a qual negou tudo, renunciou tudo, podemos dizer, para poder seguir a Jesus Cristo, para poder seguir esse homem a qual apareceu a ele e pediu a ele: olha, comece a fazer a minha obra, comece a pregar, esteja junto com meus outros discípulos, ao qual eu chamei. E Paulo imediatamente acabou aceitando. E Jesus aqui fala isso para nós hoje. Vamos, seguir a Jesus. Vamos negar o nosso eu, vamos renunciar às coisas que têm nos afastado de Deus, para podermos chegar cada vez mais perto dele, fazendo somente a sua vontade, renunciando aquilo que talvez até a gente não tenha percebido, mas faz mal para nós mesmos e nós não temos nos ligado nisso. Então vamos fazer que nem Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ser seguidores de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, estão seguindo ali para a pergunta 4. E agora eu volto a dar aquela dica para os irmãos, deixar o celular assim, nessa posição aqui, porque essa pergunta 4 aqui, a gente fez utilizando desses textos bíblicos de 1 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 12, 2 carta a Timóteo. Nós fizemos aqui um resumo da vida do apóstolo Paulo, utilizando os próprios versículos. Então são os versículos que estão aqui, onde Paulo relata tudo aquilo que ele teve que sofrer pelo Evangelho. De como foi essa vida de renúncia dele, como que foi a vida a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, o que mudou na vida dele a partir desse encontro. Então a pergunta fala assim: foi fácil na vida do apóstolo Paulo, depois que ele aceitou a Cristo? É fácil hoje viver por Cristo? Olha o que Paulo fala. Deixa eu trazer mais perto de mim aqui para eu ler com os irmãos aí. Fala assim: não. Veja por quê, no depoimento do apóstolo. Olha o que Paulo fala, irmãos. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus patriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, a falta de roupa. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso se encontra lá. Eu até quero conferir essa referência aqui. Se é isso mesmo aqui, 2 Coríntios 11, 24, é isso mesmo, irmão Diego? Está certa a referência aqui? Isso, está certo mesmo, está certo, irmãos, isso mesmo. Pode confiar aí que está certo. Vamos seguir aqui então. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Então nós vemos aqui, irmãos, que não foi fácil para o apóstolo Paulo, depois que ele aceitou a Cristo. Paulo teve uma vida difícil, teve uma vida sofrida, mas ele teve uma vida com um propósito. Ele teve uma vida com um objetivo. Ele teve uma transformação de vida e desejava e se esforçou muito para isso, que outras pessoas também pudessem experimentar de uma transformação nas suas vidas. E o ministério do apóstolo Paulo, tão cheio de dificuldade, de perseguições, tão cheios ali de lutas e provações, foi um ministério de poder, porque Paulo falou o seguinte, que a minha palavra, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, não é um evangelho de persuasão de palavras humanas, mas é um evangelho de poder e autoridade. Irmãos, é esse evangelho que Jesus deixou aos seus apóstolos. Mas vós recebereis poder quando do alto vier o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É esse o evangelho do Cristo ressuscitado. É esse o evangelho do Cristo que guardou os mandamentos de Deus, que nos foi exemplo de como obedecer a Deus, mas é o evangelho de poder, de autoridade. É isso que precisamos viver em nossas vidas, não apenas na persuasão, no conhecimento humano, mas no poder e na autoridade. Sabe por que Paulo suportou tudo aquilo, Diego? Porque ele não estava sozinho. O poder de Deus o revestia, ou lhe fortalecia, quando ele fala que, olha, quando estou fraco, aí eu me sinto forte, porque o poder de Deus me aperfeiçoa. O poder de Deus se manifesta em mim. E eu me sinto bem para continuar lutando, para continuar pregando, para continuar vivendo para esse Deus. E por quê? Porque eu sei que para mim está reservada a coroa da justiça, da vida eterna. A coroa de vitória. Ele é muito generoso quando ele fala, não somente a mim. Glória a Deus. Não somente a mim está reservado isso, mas todos aqueles que amam o Senhor e amam a sua vinda. Irmãos, que possamos ter isso em nossas vidas. Que a gente não possa ser crente de meia tigela. Que a gente não possa ser cristão do pau oco, irmãos. Vamos ser autênticos. Vamos ser autênticos, cristãos, seguidores de Cristo autênticos. Sabe que quando nós espiritualmente estivermos atuando nas regiões celestiais, onde ocorre aquela batalha, conforme Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, que ele fala sobre a luta espiritual. Às vezes me dá um delay aqui na memória, que eu preciso recorrer aqui à Bíblia para não correr o risco de falar para os irmãos aqui coisa que não está escrito. Diego, abre para mim Efésios 6 lá, por favor, rápido, se você encontrar. Opa, encontrei aqui. Efésios 6 mesmo, a partir do versículo 10, quando ele fala ali que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade, versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. E quanto é necessário de nós nos revestirmos da armadura de Deus. Então que possamos ser cristãos autênticos, espiritualmente,
revestidos com a armadura de Deus, ao ponto de guerrearmos e vencermos as batalhas espirituais, já que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, ao ponto da nossa luz brilhar tanto espiritualmente, de Satanás sair correndo, porque não há comunhão das trevas com a luz. Irmãos, precisamos disso em nossas vidas. Precisamos disso. Volto a falar, Deus não está falando com uma igreja surda, você está ouvindo. Deus não está falando com uma igreja surda, nós estamos ouvindo. Não podemos ser negligentes, vamos buscar. Estamos falando hoje sobre o quê? O que é preciso renunciar. O que é preciso renunciar na sua vida? Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. Para que a graça de Deus abunde em sua vida. Então, finalizando ali a leitura, nos fala ainda assim, ó. Ainda chamado Saulo, ele perseguiu a igreja, mas após aceitar a Cristo, ele também foi perseguido pelos judeus, pelos romanos, e foi a razão de desconfiança até mesmo dos discípulos, que ainda tinham receio dele, pelo seu passado. Seguir o Senhor hoje não significa que nossa vida será fácil, mas que passaremos por lutas, por provações, porém não podemos desistir, porque a graça de Deus que nos basta é a garantia da vitória. Então, não será fácil, mas como já dissemos aqui, não é impossível, porque o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Amém. Pergunta 5, então, irmão Diego. Faz a pergunta. Fazendo a pergunta então, pergunta 5. Diante das dificuldades, o que podemos fazer para permanecer firmes na fé? Diz assim no comentário: aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo o amor de Deus por nós, crer na sã doutrina, ser santos, obedientes, submissos ao Eterno, buscar o revestimento do poder de Deus, para vencer as lutas contra o mal. Manter viva a esperança e fé no grande dia em que Jesus voltará a essa terra e reinará para todo sempre. Aqui fala que a gente deve manter viva a esperança. E como que a gente não vai manter, viva essa esperança dentro de nós, sendo que a pergunta a qual foi feita, a pergunta 4, a qual foi feita, e todo esse relato a qual o pastor fez essa leitura, o que o apóstolo Paulo passou, por que nós não vamos manter viva essa esperança? Porque o apóstolo Paulo mesmo ele já traz essa esperança para nós. Quando o pastor terminou quase de ler ali, eu até queria comentar, mas eu deixei para esse final, na pergunta 5. O apóstolo Paulo nos deixa uma grande esperança. Se ele passou, se ele suportou, se ele renunciou tudo, o que aconteceu na vida dele, por que nós não vamos? E aí nós trazemos algo melhor ainda, que nós seguimos a mesma pessoa a qual ele seguiu, que é Jesus Cristo. Mas nós seguimos porque o amamos, porque nós acreditamos que através do batismo, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos o direito à salvação. Então, se você quer conhecer mais sobre esse Jesus, quer conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, quer conhecer mais sobre o apóstolo Paulo, ao qual ele foi um homem extraordinário na Bíblia, entre em contato conosco, manda sua mensagem aqui nessa live da igreja, no número do WhatsApp da igreja aqui, para que nós possamos estar conversando mais sobre isso. Que Deus possa nos abençoar grandemente, para que nós possamos viver firmes e fortes, para que nós possamos trabalhar juntos, anunciando o reino de Deus. E para finalizarmos, pastor, o pastor já fez a leitura praticamente, fez a leitura não, ele acabou comentando já a leitura de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Vamos ler primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, nos fala: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, e assim também os que em Jesus dormem em Deus, os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor,
que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que nós possamos manter firme essa esperança, essa fé verdadeira a qual nós temos. E nós possamos, que nem diz o versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, com esta lição que o apóstolo Paulo nos deixou. Porque foi uma grande lição e uma grande fonte de esperança, a qual nós devemos guardar em nosso coração e poder transmitir todos aqueles que são sedentos da palavra de Deus. Pastor? Irmãos, eu queria finalizar com uma reflexão. Lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25 ali, a Bíblia ela fala de duas pessoas que elas viveram no seu tempo a esperança de que um dia o Messias viria. Lucas capítulo 2, ela vai falar de um homem chamado Simeão e de uma mulher chamada Ana. Fala assim, eu vou ler rapidamente. Havia em Jerusalém um homem, que o nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, e estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foram revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias, que é Cristo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. E José e a sua mãe se maravilhavam das coisas que ouviam dizer. E Simeão os abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará bem a própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Estava ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, e desde a sua mocidade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, em oração, de noite e dia. E sobrevindo ela mesma a hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos, por que eu quero finalizar com a vida dessas duas pessoas? Essas duas pessoas viviam um tempo onde eles aguardavam a vinda do Messias. Aguardavam a restauração que o Messias viria para restaurar, para fazer. E falam que essas duas pessoas eram duas pessoas cheias do Espírito Santo, que viviam a prática da oração, que estavam no templo de forma contínua, ou seja, que buscavam a Deus, mas que viviam na esperança da vinda do Messias, e tinham o Espírito Santo sobre a vida deles. E é bonita a palavra de Simeão, quando ele fala: Senhor, despede agora o teu servo em paz, porque eu vi com os meus olhos, eu peguei nos meus braços aquele que pelo Senhor será ungido para ser o Messias para todas as nações.
Este falará aos corações. É a palavra que ele falará aos corações, será como uma espada. E por causa dessas palavras, muitos irão entender e irão compreender e terão as suas vidas mudadas e transformadas. Mas outros não entenderão. O apóstolo Paulo teve a sua vida transformada. Os discípulos do Senhor tiveram as suas vidas transformadas. E o que Deus espera é transformar a sua vida. Eu volto a fazer aquele apelo que o irmão Diego fez aqui. Mas se você deseja receber o Senhor como Salvador na sua vida, se você deseja viver uma novidade de vida, se você deseja viver uma vida longe do pecado, se você reconhece que você tem algo a renunciar na sua vida, precisa consertar ações da sua vida, eu te convido a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador no seu coração. Assim como o apóstolo Paulo aceitou e teve a sua vida transformada. Aceite também. E você que já fez isso um dia, que já aceitou o Senhor Jesus no seu coração, você que já conhece a palavra de Deus, que nós possamos viver assim como Simeão e Ana. Se Simeão e Ana aguardavam a vinda do Messias, cheios do Espírito Santo, que nós, irmão Diego, assim como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, que Paulo fala que nós devemos estar aguardando o retorno do Messias, que nós possamos aguardar o retorno do Messias também, cheios do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, não é fácil renunciar, mas é necessário. Não é fácil renunciar, mas não é impossível. Não é fácil seguir a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua vontade. Não é fácil, mas não é impossível. Pois o Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos fortalece. Eu quero orar com você agora, neste momento. Sim, nós estaremos antes da oração, compartilhando ali com todos os comentários, ali, as opiniões que foram trazidas ali através do Facebook. E em seguida estaremos orando. Amém, irmãos. Então temos aqui a irmã Anadir, desejando a todos um feliz sábado. Diz que ela e seu esposo Sebastião estamos assistindo em Corupá, Santa Catarina. Também temos aqui a irmã Mariane Mainardi sugerindo uma leitura que diz assim: dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Atos capítulo 4, versículo 29. Esses são os comentários, irmãos, e também lembrar o pastor aqui do Para Pensar. Vamos ler o Para Pensar ou vamos... Então, Para Pensar, irmãos. Pode ler, Luiz. Que tipo de renúncia você tem vivido por amor a Cristo e ao Evangelho? É uma pergunta, então, que tipo de renúncia você tem vivido por amor a Cristo e ao Evangelho? Então, fico para uma reflexão durante a semana. Faça essa reflexão e tire sua própria resposta. Será que temos vivido por amor a Cristo e ao Evangelho? Amém? Esse é o tipo de frase, irmãos, que eu costumo dizer que não é uma frase de para-choque de caminhão. Tá? Que a gente vê na estrada ali, depois vai embora e esquece. Enquanto está na nossa frente ali, a gente está atrás de um caminhão, tem aquela frase no para-choque do caminhão ali, enquanto a gente está atrás dele, a gente está lendo aquela frase ali. Às vezes nem presta atenção na frase, está pensando na frase, está lendo a frase. Depois que a gente ultrapassa o caminhão, esquece. Irmão, isso aqui não é uma frase de para-choque de caminhão, não. Ó. Que tipo de renúncia você tem vivido por amor a Cristo e pelo Evangelho? Pense, reflita, ore a esse respeito, né? Que pergunte a Deus, porque isso é muito importante. Vamos orar então, irmão Diego? Vamos fazer um agradecimento, pastor. Essa lição, na verdade, a gente escreveu algum tempo atrás pela igreja, junto com a Igreja de Deus, né, quando a gente congregava ali no Rio Verde. O pastor lançou esse desafio para nós, alguns irmãos, Seron, Cleiton, até o próprio pastor. E foi a primeira vez que eu acabei escrevendo até uma lição para a Igreja de Deus, mas claro, também junto com a ajuda da minha esposa. Quero agradecer muito a Deus, né, e pedir oração pelos irmãos, pela minha vida, pela vida de casamento que eu tenho com a minha esposa, e também agradecer a ela pelo comentário que ela fez ali já hoje. E deixar claro para os irmãos aqui, deixar, né, algo para os irmãos, que a saudade é grande, né, de a gente estar congregando todos juntos. Esses dias o Davi esteve lá em casa
e a gente estava conversando junto com ele, a sogra dele e mais a minha sobrinha Kathleen, e a gente falava muito que a gente está sentindo muita falta de estar vendo todos os irmãos, de estar abraçando os irmãos, de estar conversando com os irmãos, estar compartilhando mais da palavra com os irmãos juntamente ali. Mas acredito eu que isso daí vai passar, né? E que Deus tem algo melhor para todos nós. E a gente não vê a hora de estarmos todos juntos aqui, congregando, e ao final do culto, ao final da escola bíblica, todos se saudando, dando aquele abraço gostoso, que seja para a honra e glória do nosso Deus, e que nós possamos viver uma vida santificada perante Deus. E que tudo isso vai passar e nós logo estaremos juntos. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos aí, pense em Deus neste momento. Pense naquilo que você deseja renunciar, você que já fez o exame de consciência. E se não fez ainda, nessa oração faça. Renuncie, peça a Deus ajuda, para que você possa andar em novidade de vida. Pai Santo, Deus maravilhoso, eterno, bendito e poderoso Senhor. Mediante, Santo Deus, a sua palavra que foi anunciada, e confiamos que a sua palavra ela não volta infrutífera, ela não volta vazia. Então, algum fruto, Senhor, essa semente deste sábado, será produzida naqueles corações que agora, neste momento, estão preparados, Senhor. Quero te pedir, ó Pai querido, que essa semente frutifique em cada coração. Em o nome de Jesus, ó Pai Senhor, transforma a vida de cada um que neste momento deseja renunciar o seu eu, deseja renunciar a sua própria vontade, para andar conforme a sua vontade, para andar conforme o seu querer. Ó Pai maravilhoso, pedimos, ó Pai querido, perdão pelas as falhas, os pecados, assim como o apóstolo Paulo que falou que viveu um período de ignorância, de falta de conhecimento, de discernimento. Pedimos, Senhor, também perdão pela ignorância, pela falta de discernimento. Mas também pedimos a transformação. Amém, transforma-nos, Pai. Sim. Transforma-nos, ó Pai, com o teu poder, com a tua unção. Que o teu Espírito Santo, aleluia, Pai, se mova em nossas glória vidas a cada dia. Aleluia. Mais e mais da presença do poder de Deus sobre nós. É o que nós pedimos, sim, Senhor. Para que possamos vestir vestes, ó Pai, amém, brancas espirituais. Aleluia. Possamos receber do Senhor o colírio espiritual. Possamos comprar ouro purificado pelo fogo. Possamos, ó Pai querido, ouvir, Santo Deus, o que o Senhor nos diz. Ó Pai maravilhoso, aleluia, produz em nós os frutos do Espírito. Que em nós esteja também presente os dons do Espírito, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Em o nome de Jesus, transforma cada vida. Se neste momento, Senhor, existir alguém que está entregando a sua vida ao Senhor, eu te peço, escreve, Santo Deus, o nome dessa pessoa no livro da vida. Lança os seus pecados no mar do esquecimento. E que essa pessoa tenha uma vida transformada pelo Senhor. E assim também experimentar uma novidade de vida. Pai, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã e te peço, Senhor, que quando esse estudo chegar, ó Pai, a outras pessoas que não nesse dia, mas que também estarão ouvindo, que o Senhor também possa transformar, agir na vida dessas pessoas. Em um nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até esse instante, desejando a todos aí um feliz, abençoado sábado a todos. Ao desligar aí o seu aparelho, não se desligue de Deus, mas continue ligado ao Senhor, com o pensamento em Deus. Às 15 horas nós teremos então esse momento especial. Eu quero dizer até aqui para os pais, ou talvez até para os juniores que acompanharam o estudo, nós aqui meio sem querer demos muita dica aqui, né, irmão Diego, para a live aí das perguntas de hoje à tarde. Então, as pessoas, acho que a palavra é spoiler, né? Nós demos muito spoiler aqui nessa manhã aqui para os juniores, sobre a vida do apóstolo Paulo, que será tema das perguntas de hoje à tarde. Então, irmãos, tá todo mundo preparado aí, você que ouviu bem a mensagem dessa manhã,
para hoje à tarde, às 15 horas, responder as perguntas, porque nos preparamos bem, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, no nome do santo e precioso Senhor Jesus Cristo, nós encerramos esse estudo bíblico de hoje e saudamos a todos com a paz seja convosco. Amém.